Fala pessoal, quem fala é o Leonardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 14 dicas para vocês conseguirem economizar. Como todo mundo já deve estar sabendo, a inflação subiu muito nesses últimos 12 meses, então por conta disso eu resolvi fazer esse vídeo, para que vocês consigam economizar, né, onde der. Só que apesar disso, ele vai ser um vídeo atemporal, então não importa quando você assista ele vai estar sempre atual, né? Porque é sempre bom a gente conseguir economizar em certos pontos. Então nesse vídeo eu vou falar sobre as economias relacionadas à energia, aos combustíveis e também à habitação. Então fica até o final. Segundo a última prévia da inflação, até o dia de hoje, a inflação nos últimos 12 meses está de 10,05%. E é uma inflação muito grande, né? Faz alguns bons anos que a gente não tem uma inflação dessa proporção. E ela, como talvez alguns de vocês já saibam, é a perda do poder de compra. Então se você tem R$100 hoje e você compra certa quantidade de produtos, daqui a um ano você vai conseguir comprar menos produtos com esse mesmo R$100. E só para dar um adendo aqui, que o teto do governo, que eles estipularam para esse ano, é de 5%. Então a gente está passando praticamente o dobro. E para a camada mais alta da população, vamos dizer que é menos preocupante, porque eles conseguem se proteger da inflação através dos investimentos. Mas a camada mais pobre não tem esse tipo de informação. E por isso é muito importante a gente conseguir ajudar eles com mais informações. Então, relacionado à economia de energia, a gente pode dizer que a gente está vivendo uma crise hídrica, né? Tem pouca água, então a gente tem que economizar bastante energia, porque senão tem a possibilidade de ter um apagão. Só que por conta disso, como tem pouca energia para muita gente, eles tiveram que aumentar o preço, né? Porque se continuasse do jeito que estava, não ia dar certo. Só que o problema foi que eles fizeram um choque de preço, ou seja, eles aumentaram numa proporção muito grande, muito repentinamente. Isso tem a ver com as eleições do próximo ano. E não interessa qual governo seja, nenhum deles quer adotar alguma medida impopular, como o aumento de preço da energia. Mas então, vamos passar para as dicas. A primeira é, se possível, deixa a geladeira longe do fogão. Porque a geladeira, ela tem como se fosse um sensor, que é chamado de termostato. E esse termostato, ele vê se aquela temperatura está de acordo com a temperatura que você ajustou. Só que quando você deixa esses dois perto, o calor do fogão ele pode passar para a geladeira. Então esse termostato vai ver que está mais quente do que deveria estar, na verdade, né, se eles estivessem longe. E ele vai trabalhar mais, o motor vai trabalhar mais e vai conseguir consumir mais energia consequentemente. Além disso, ajuste a temperatura da sua geladeira de acordo com a estação. Então se, por exemplo, você está numa estação de inverno, diminua a temperatura, né, porque você não precisa de uma temperatura tão grande. Agora já no verão, para os alimentos até mesmo não estragarem, você tem que aumentar um pouquinho. A segunda dica, ela serve principalmente para aquelas pessoas que moram em estados muito quentes, porque tem a ver com o ar-condicionado. Para você economizar com o ar-condicionado, você tem que tentar deixar ele perto de 23 graus, para você não sobrecarregar o aparelho e consumir mais. Então quando você deixa perto dessa temperatura, você pode economizar até 50%. E claro, né, você não vai ficar geladinho do jeito que todo mundo gosta, mas se o seu intuito for economizar, faça isso. E essas são as dicas do Inmetro e da Procel. Além disso, verifique se o BTU do ar-condicionado está adequado com o tamanho da sala que você vai utilizar. A terceira é você tirar os aparelhos da tomada. E sim, os seus pais e seus avós estavam certos. Quando você mora sozinho, esse gasto é basicamente desprezível, vamos assim dizer. Mas se você tem uma família grande, com diversos eletrônicos, isso acaba tendo um custo, mesmo que pequeno. Principalmente para aquelas pessoas que têm uma renda um pouco mais apertada. A quarta tem a ver com passar a roupa. Quando a gente aquece o ferro, ele consome muita energia, porque ele tem que ficar muito quente de uma hora para outra. A partir do momento que ele fica bem quente, ele só tem que equilibrar aquele calor. Então ele desliga um pouquinho, depois liga um pouquinho. E isso gasta menos do que você ter que ficar ligando e desligando literalmente da tomada o ferro de passar. Então sempre quando você for passar roupa, junte toda a roupa possível, né? O máximo que você conseguir. O quinto tem a ver com você tomar banho, que é um dos vilões da energia elétrica. Então enquanto você está se ensaboando com shampoo ou até mesmo com um sabonete, você desliga a torneira.
porque assim você não vai gastar energia e também gasta menos água. E claro, né, tente tomar banho cedo, porque senão vai ficar meio frio em determinados dias. E todo mundo é filho de Deus, né? Então, acho que essas duas dicas se complementam aí. A sexta é junte o máximo de roupa possível na hora que você for lavar ela. Porque se você lavar uma peça ou se você lavar 20 peças, você vai gastar basicamente a mesma quantidade de energia. Então aproveite e junte tudo. Além disso, se a sua for aquela que é lava e seca, não utilize a função de secar. Deixe que o sol seque, porque isso também gasta bastante energia e a gente está entrando no verão agora, então ela não é totalmente necessária. A sétima é troque as suas lâmpadas incandescentes e fluorescentes por LEDs. No primeiro caso, a economia é de 90% e no segundo caso é de 35%. E o valor que você vai pagar na LED, ela já compensa, porque muito antigamente não compensava você fazer essa troca, mas hoje em dia está muito mais barato essas lâmpadas. E se por um acaso você tiver com a sua renda apertada, você não precisa trocar da sua casa inteira. Troque dos cômodos que você utiliza mais. Então, por exemplo, da garagem que você não utiliza tanto, você não precisa trocar por enquanto. E mais pra frente, aí sim você faz aquela troca. Eu trouxe um bônus aqui para esse vídeo, em que eu vou te falar o desconto que o governo está dando para aquelas pessoas que conseguem economizar na energia. Então ele está dando um desconto de 50 centavos por cada quilowatt-hora que você economizar em comparação com os mesmos meses de 2020. Mas para ele te dar esse desconto, você tem que ter uma economia de pelo menos 10% em comparação com esses mesmos meses do ano anterior. Só que o máximo que ele dá é se você tiver uma economia de 20%. Então, acima desses 20%, ele já não paga mais. E esse desconto está valendo de setembro a dezembro desse ano. Se você gostou desse vídeo até o momento, eu te convido a assistir a parte 2, em que eu mostro os restantes das dicas que estão imperdíveis. E deixa aqui no comentário qual dessas dicas que eu dei até o momento que você gostou mais, que faz mais sentido para você. E se por um acaso você tiver alguma que eu não falei nesse vídeo, também deixa aqui embaixo, para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas. Curte o vídeo se ele te ajudou de alguma maneira, se inscreva no nosso canal e também nas nossas mídias sociais. Te espero na próxima, grande abraço!